começar a gravar. Bom dia para quem eu não falei ainda, tá certo? Então, hoje nós vamos começar um assunto maravilhoso. Só quem não vai gostar é Bebete. Bebete hoje vai começar a perder a sua maior colônia, a sua colônia mais lucrativa. Então, hoje ela vai começar a perder. Eu acho que ela não vai gostar muito. Paciência, né? Então... Peraí, pessoal. Peraí, pessoal. Peraí, deixa eu... Ops, ok. Eu não vou pagar R$400 no Office original, né? Aí o período grátis acabou de uso, aí ele fica muito lento, muito lento. É um negócio incrível. Ok? Pessoal atrasado. Né? Então, vamos lá, pessoal. Então, hoje, esta semana, basicamente, a gente vai começar um assunto aqui. Alguém faz ideia de quem seja esse cidadão? Alguém faz ideia? É retap hoje, Major? Quê? É retap hoje? Não, a retap foi quinta-feira, cidadão. Ah, tá. É porque eu tava sem internet. Puta aí. Bora. Alguém faz ideia de quem seja esse cidadão? Vai ser difícil vocês entenderem. George Washington? Não sei. Foi um bom chute. Mas não, engraçado, né? As pessoas falam de independência dos Estados Unidos, aí todo mundo, George Washington, primeiro presidente, o general que comandou as tropas. Aí muitos falam, Thomas Jefferson, aquele que escreveu a Declaração, né? O We the People. Aí o Thomas Jefferson, né? Terceiro presidente também, ele foi o cara que escreveu. Davi, muito bom. Você colou da onde isso aí, hein? Como eu sou o melhor professor de história, eu vou dar um enfoque diferente. Nós vamos dar importância para a pessoa mais importante da independência dos Estados Unidos e também a pessoa mais ignorada na independência dos Estados Unidos. Malandro, eu percebi, Brito. Genial, muito bom, você for bem a questão. Então, esse aí é John Adams. John Adams é o segundo presidente dos Estados Unidos. Tá certo? Ele foi também o grande artífice da independência dos Estados Unidos. Tá certo? John Adams, definitivamente, foi uma das pessoas mais importantes. E a história dá muito pouco enfoque nele. Eu sei o real motivo, mas eu não posso dizer para vocês ainda. Tá certo? Mas eu estou muito feliz, porque a gente vai poder falar de várias coisas legais aqui. Se vocês se comportarem, se a gente conseguiu acabar o assunto até amanhã, na quinta-feira tem filminho, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Independência dos Estados Unidos. Uma introdução que a gente já está fazendo, e aí eu vou tirar a dúvida da Eloá ansiosa, falando sobre as 13 colônias. Tá certo? Hoje eu quero acabar pensamento liberal e pensamento colonial. Amanhã a gente começa com o assunto que é o pano de fundo do melhor filme da história da humanidade, que é a Guerra dos 7 Anos. Depois a gente vai falar do processo de independência em si, tá certo? E da sociedade. O processo de independência em si, se a gente conseguiu acabar o assunto até amanhã, na quinta-feira eu vou mostrar, tá certo? Um pedacinho aí de uma caracterização do Congresso da Filadélfia. E aí vocês vão ver como era a sociedade americana e também ver a questão do Congresso da Filadélfia. E uma conclusão que faz parte, esse é o nosso assunto da nossa terceira P, juntamente com
Revolução Francesa e Congresso de Viena. Tá certo? Vamos lá. Então, as 13 colônias. Como é que surgiram as 13 colônias? As 13 colônias surgiram, é claro, por causa das nossas já estudadas altas confusões do Império Britânico. Porque eu cheguei no tempo certo, mas eu não consegui ver o quadro nas duas primeiras, na primeira e no corrigir para de marcar. Você muta seu microfone, porque está todo mundo ouvindo. Quem é? Aí, pelo que eu entendi, a gente acertou todas. Isabela Muniz, monta esse microfone. Pelo amor de Deus, me ajudem. Então, vamos lá, pessoal. Altas confusões no Império Britânico. É óbvio que... Eita. Mexi aqui no mouse errado. Altas confusões no Império Britânico levou o povo a fugir. Vocês lembram quais eram as altas confusões? Bloody Mary matando todo mundo, Revolução Puritana. Tudo isso levou, né, a nossa... Tudo isso levou a nossa... a questão da fuga, daqueles cidadãos que passaram a ser chamados de peregrinos, de pilgrims. Foram eles que fugiram, tá certo? Não, Rafael, você não vai entrar porque você já está 10 minutos atrasado. Os puritanos, os pilgrims, os peregrinos, não os puritanos, fugindo de toda a questão da Revolução Puritana, perseguição, tudo aquilo que a gente estudou antes, que levou a Inglaterra a viver aquele caldo de confusão após a morte do Henrique VIII. Então, os peregrinos, eles fugiram da Inglaterra, atravessaram o Oceano Atlântico, tá certo? E, com isso, fundaram as 13 colônias. Começou com um assentamento, tá certo? Na região lá da Nova Inglaterra, do Nordeste dos Estados Unidos. Daqui a pouco ainda veio uma mapinha, e aí isso aí foi se expandindo, e aí nós passamos a ter quase toda a costa leste americana, com exceção do que hoje se conhece como Flórida. Quase toda essa região ela foi ocupada por esses ingleses fugidos das confusões, das altas confusões do Império Britânico, tá certo? E aí eles fugiram para a América, né? Tipo assim, diferentemente do processo de colonização do Brasil, onde os portugueses vinham, tinham a ideia de ficar rico para depois voltar a Portugal, os ingleses que fugiam para a América, eles estavam certos de que se não desse certo ali, não tinha outra chance. Então, eles fugiam com a ideia de se assentar na nova terra, com a ideia de cultivar a nova terra, com a ideia de viver nessa terra. Não tinha volta para eles. Talvez por isso a situação lá tenha evoluído diferente da daqui, onde as pessoas só vinham para cá para ficar rico, para poder voltar. Eu vou sofrer no Brasil para voltar rico para Portugal. Na América, não. Na América, eu tenho que chegar lá e lá tem que dar certo, porque senão eu estou ferrado, não tem outro lugar para dar certo. Tá certo? Se vocês se lembram da aula passada, não, no ano passado, aquela terra pertencia a quem, pessoal? De acordo com o Tratado de Tordesilhas. Hein? Pertencia a quem? Exato, Davi. O que é que estão falando aqui? Exato, pertencia à Espanha. Segundo o Tratado de Tordesilhas, pertencia à Espanha. Vocês sabem por que a Espanha não se importou muito quando os ingleses foram para lá e tomaram conta? E ficou por isso mesmo, a princípio. Depois a gente teve sérios problemas, mas no começo não. Vocês sabem por que Espanha não se importou muito?
Não só eles tinham outras colônias, Eloá, mas eles tinham outras colônias que estavam dando muito dinheiro. As minas de Potosí, na Bolívia, Peru, eles descobriram metais preciosos na América Espanhola, na América do Sul espanhola. Então, tipo assim, estou ganhando dinheiro aqui, vocês lembram daquela característica, né, do mercantilismo, que era o metalismo? Então, eu estou conseguindo metal aqui, ouro e prata, isso aqui é que me dá riqueza, então, fica aquele povo para lá, cultuando aquela terra lá, não me importa muito. A exceção do que hoje é conhecido como Flórida, tá certo? O que é conhecido hoje como Flórida não foi ocupado pelos ingleses, depois a Espanha reivindicou isso aí, depois teve uma comprazinha, uma troca por que hoje é conhecido como Cuba, e aí ficou tudo certo. A guerra que os Estados Unidos tiveram com a Espanha foi para ter o Texas. E aí teve guerra, inclusive. Inclusive, tem um episódio muito bonito da história americana, que é a defesa do Forte Álamo, no que hoje é a cidade de San Antônio, onde um monte de colono, gente sem defesa, resistiu durante 13 dias o exército mexicano. Um episódio comparado aos 300 de Esparta, comparada à defesa de Massarda pelos hebreus. É um episódio bem interessante de defesa da terra. A gente vai estudar isso no próximo trimestre, essa questão do avanço para o oeste. Mas com relação à Flórida, a Louisiana, não teve briga, não, com a Espanha. Isso aí foi resolvido na base do dinheiro. E aí eles ocuparam o que a gente conhece, o que sempre foi toda a costa leste americana, a parte dos Estados Unidos banhada pelo Oceano Atlântico. Todos vocês conhecem, eu espero que já conheçam, que os Estados Unidos ele atravessa toda a América no sentido leste-oeste. Então ele é banhado pelo Oceano Atlântico de um lado e do outro lado ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Embaixo ele é banhado pelo Mar do Caribe. Então, essa expansão territorial toda dele ajuda a gente a entender um monte de coisa nos dias de hoje. Mas, nesse primeiro momento, até por conta, né, do que se podia fazer na época, eles apenas ocuparam a costa, o que é conhecido como a costa atlântica, a costa leste dos Estados Unidos. O Golfo do México é o Mar do Caribe também, conhecido como Mar do Caribe. É porque o Mar do Caribe é um pouco mais abaixo. O Golfo do México é muito grande. Tá certo? E nem todas essas colônias, até que foi, Isabela, está com dúvida? Está levantando a mão? Não, está mexendo está digitando alguma coisa no celular. Então, até por conta do relevo, do clima, essas colônias, cada uma delas, cada uma não, a gente pode agrupá-la em 3 grupos. As colônias do Nordeste, as colônias de Centro e as colônias do Sul. Cada uma delas teve uma atividade econômica diferente, teve um pensamento político diferente, teve um pensamento econômico diferente, teve um pensamento social diferente, por conta do clima, por conta do relevo, por conta até da questão do convívio com os nativos, com os índios. Então, tudo isso levou cada colônia a pensar diferente, que vai gerar um problema durante a Guerra de Independência. Tá certo? Se a gente chegar a ver o videozinho, vocês vão ver aquele medo de... As colônias do Norte, elas pensavam completamente diferente das colônias do Sul. E aí, no momento de independência, teve gente que falou assim, a gente corre atrás disso aqui, mas, pelo amor de Deus, a gente não pode depois se separar. Como resultado, a gente teve uma guerra civil. Pouco tempo, relativamente, depois. Tá certo? Exatamente por essa diferença de pensamento político, econômico, social das colônias.
quase que os Estados Unidos viram 2. Tá certo? Se tivesse virado 2, nem Machado para o Oeste teria conseguido. Não seria a maior potência do mundo como é hoje, se realmente eles tivessem se dividido durante a Guerra da Secessão, mas isso é assunto para o próximo trimestre. Então, pessoal, é isso que vocês têm que entender como essa formação das 13 colônias. Ela aconteceu por conta da fuga dos ingleses. E aí eles fogem para uma terra que, a princípio, ela é espanhola. No primeiro momento, ela é espanhola, de acordo com o Tratado de Tordesilhas. Mas vocês lembram bem que ano passado a gente estudou que, desde que o Tratado de Tordesilhas foi assinado, mas, né, dividindo o mundo entre Espanha e Portugal, mas a França nunca se importou, estou nem aí. Holanda também estou nem aí. Inglaterra, muito menos. Então, essa questão de ser ou não espanhola está só ali no papel. Na prática, ninguém aceitou muito bem essa decisão do Papa. Até porque, por exemplo, o Papa assinou o Tratado de Tordesilhas. Pouco tempo depois, a Inglaterra deixou de ser católica. Que adianta a assinatura do Papa católico? Nada. Para o inglês, nada. Entendeu? A França entrou naquele processo de brigas. Então, virou letra morta o Tratado de Tordesilhas. Não. E aí a gente vai ter uma diferença clássica, que a gente vai ter uma Inglaterra com um pensamento iluminista, muito arraigado, revolução industrial, avanços tecnológicos, parlamento mandando no império, mas você ainda tem um rei. Você ainda tem um império que olha para aquela sua colônia, as 13 colônias, e pensa, aquilo ali só existe para que eu fique rico. E isso não é só exclusividade inglesa, não. As colônias francesas, mesma coisa. As colônias espanholas e portuguesas, mais ainda. Então, você ainda tem esse pensamento colonial e você passa a ter nas 13 colônias um pensamento liberal, um pensamento iluminista sem o déspota, que a gente estudou no assunto passado, a questão dos déspotas esclarecidos. Os déspotas esclarecidos queriam liberdade econômica. Aí você falava de liberdade política, eles falavam, não, peraí, pero no mucho. Nem um pouco, menos, pessoal, menos. Não é assim. Então, você passa a ter esse pensamento liberal da colônia americana em contraponto ao pensamento colonial da metrópole, né? Da Grã-Bretanha, de Londres, do Império Britânico. Então, você tem um pensamento de Londres, inclusive do seu parlamento, e você passa a ter esse pensamento liberal daquela colônia, que não tem mais o déspota ali enchendo o saco, mas está a metrópole cobrando imposto, à torta e à direita. Então, você passa a ter essa dicotomia entre não existe república ainda, existe o pensamento em que o modo de governar possa ser uma república em contraponto ao império. Né? É muito engraçado. Vocês já devem ter visto aquele filme O Patriota. No começo do Patriota está lá o personagem do Mel Gibson, que era um herói de guerra, da Guerra dos 7 Anos, tá certo? Inclusive, o personagem do Mel Gibson, ele era um herói da Guerra dos 7 Anos, toda vez que ele chegava num bar, as pessoas pagavam bebida para ele, porque ele era o herói dessa guerra. Né? Tem até uma discussão dele com o filho acerca... Ele nunca sabe por que o pai é tão famoso. Na verdade, o pai cometeu um crime de guerra, uma atrocidade, matou os índios. Um negócio horrível.
mas as pessoas admiram ele por isso. E aí, quando começa essa questão da independência ou não, ele no Congresso lá do Estado, né, os Estados Unidos, eles, desde essa época, né, trazem isso até hoje. Os estados são muito independentes, então eles têm muita lei estadual, eles resolvem muitas coisas dentro do próprio estado, não precisa levar para o restante do país. E aí o Mel Gibson fala assim, por que eu vou trocar um tirano lá, no outro lado do oceano, para 300 tiranos aqui? E aí fica todo mundo com aquela cara de, pô, ele tem razão, né? Fica todo mundo meio com a cara de tacho, assim. E era uma dúvida, tipo assim, tudo bem, a Inglaterra está lá cobrando nosso imposto. É um império, mas está lá do outro lado. Tipo assim, ele enche a nossa paciência, mas deixa de pouco. A gente vai trocar aquilo lá para correr o risco daqui ter um tirano, e aí o tirano vai estar no nosso quintal, né? O Patriota é um filme bem ruim, eu não gosto do Patriota, mas essa cena, do ponto de vista histórico, ela é interessante. É logo no começo do filme. Eu não vou citar o Patriota para ajudar nesse assunto, porque o Patriota é bem ruim. Tem coisas muito melhores que a gente vai falar aqui para vocês assistirem. Uma coisa que os historiadores, na época que eu era estudante, dividiam muito aqui, os Estados Unidos era colônia de ocupação e o Brasil era colônia de exploração. Hoje em dia esse conceito está meio defasado, não se usa muito. Mas eu achava interessante e não vejo nenhum problema nisso. Então, o inglês que ia para a América, ele sabia que não poderia voltar. Tudo bem que depois ele voltaria, mas o pensamento dele era o seguinte, eu estou indo para lá e lá eu vou ficar. Então, lá tem que ser o melhor lugar possível, porque é lá que meus filhos, meus netos vão crescer, minha dinastia vai surgir ali. Enquanto no Brasil, era para explorar. Eu vou para o Brasil para ficar rico, para voltar para Portugal, porque bom é a Europa. Então, a gente tinha essa dicotomia da colônia de ocupação e da colônia de exploração. E a Inglaterra, por conta do seu mercantilismo ser basicamente feito na base do comércio, ele não explorava muito a colônia. Tipo assim, colônia, me paga o teu imposto. A gente faz até um comércio legal aqui, que você me dá prioridade, e eu estou feliz. A Índia era uma colônia que dava muito mais dinheiro para a Inglaterra naquela época. As especiarias estavam bombando no mercado. Então, ela fazia comércio com a Europa toda. Vocês lembram dos atos de Cromwell, dos atos de navegação? Então, a riqueza do Império Britânico nunca foi baseada em exploração, e sim em comércio. É meu navio que sai daqui, pega daqui, leva para lá, cobro minha taxa. Ou seja, eu só preciso ter uma frota de navios e uma armada poderosa, porque eu estou ganhando dinheiro na base do comércio. E outra coisa que a gente pode também comparar entre Estados Unidos, né, entre colônia dos Estados Unidos e o Brasil, é que no Brasil a gente fazia grandes plantações, né, primeiro de cana-de-açúcar, depois de café. Cana-de-açúcar a gente estudou ano passado, café a gente vai estudar esse ano. Que eram grandes lavouras, para quê? Para uma produção gigante, a produção de subsistência era mínima, porque eu precisava desses produtos para exportar. Nos Estados Unidos, eu tinha minha agricultura de subsistência e ela foi crescendo, mas o comércio acontecia entre as próprias colônias. Então, a minha agricultura não era para exportação, a minha agricultura era para o comércio interno. E aí eu diversifico mais essa agricultura. E aí eu tenho mais acesso às coisas. E aí eu fico mais rico. Porque o dinheiro está só circulando dentro da própria colônia. Eu não estou fazendo uma plantação para vender para fora. Enquanto no Brasil a gente tinha um caráter de submissão, a metrópole, a Inglaterra pagava as colônias americanas pagavam o imposto por Império Britânico, mas eles estavam preocupados com o desenvolvimento. É tudo aquilo que eu falei acerca da ocupação. Meu legado vai ficar aqui. Meus filhos e netos nascerão e morrerão aqui. Então, eu pago o imposto, a Inglaterra não me enche a paciência. Vocês vão ver que depois da Guerra dos 7 Anos, aula de amanhã, spoiler, melhor aula do ano, será amanhã. Isso eu garanto a vocês.
ou a Inglaterra começou a pegar mais no pé, e foi isso que levou à independência. Então, até a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra deixou lá, deixou quieto. Tipo assim, pô, vamos fazer nosso comércio, que está no DNA do mercantilismo e na base econômica do Império Britânico. Vamos fazer nosso comércio, que está legal. Vamos pagar o imposto, tu deve pagar, porque eu sou a metrópole e você é a colônia, mas faz o que tu quiser. Fora isso, as taxas para mim são... Mas se você quiser comercializar com um e outro aqui, eu vou me fazer de cego e está tudo certo. O problema foi a Guerra dos 7 Anos. Depois da Guerra dos 7 Anos, é que o colono americano se sentiu sufocado e aí ele teve que partir para uma ação mais enérgica, que nesse caso foi a Revolução Americana, foi o processo de independência deles. Mas até a Guerra dos 7 Anos estava tudo de boa. Desenvolve aí e estamos bem aqui. Que bom que eu tenho alguém no além-mar, né? O britânico pensava assim, o Império. É bom que eu tenho uma colônia forte do outro lado do mar, que vai me ajudar, que é o entreposto, né? É meu forte, é meu quartel, né? Meus quartéis do outro lado do mar. Olha a influência que eu tenho. Então, se precisar lutar alguma coisa do outro lado, poxa, olha a ajuda que eu vou ter, as 13 colônias. Inclusive, foi o palco da Guerra dos 7 Anos, spoiler de novo, melhor aula do ano, a aula de amanhã. Isso eu garanto a vocês. Então, aqui, pessoal, a gente tem... Eloá, tire sua dúvida. Aqui a gente tem as 13 colônias. Então, vocês vão ver, né? Do lado direito das 13 colônias, é óbvio que é o Oceano Atlântico. Ao norte do que hoje é os Estados Unidos, nós temos o Canadá. O Golfo do México e o Mar do Caribe está aqui ao sul, né? E ao sudoeste nós temos o México hoje. Então, essas eram as 13 colônias americanas, tá certo? Aí, o que é que não fazia parte dessas colônias? O que hoje é a Flórida, tá vendo aqui essa parte roxa, bem na pontinha sul-sudeste, isso hoje é a Flórida. À esquerda dela começa a Louisiana, onde fica Nova Orleans. A Flórida foi ocupada pelos espanhóis, depois foi trocado pela ilha de Cuba. E ao norte da Nova Inglaterra, bem no nordeste aí, nessa parte roxinha, a gente vai ter a região que é chamada de Nova França. Tá certo? A Guerra dos 7 Anos vai rolar aí. Tá certo? Então, e aqui estão as 13 colônias. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Pensilvânia, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina e Georgia. Essas são as 13 colônias. Então, nós temos as colônias do Nordeste, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, que o clima é muito frio, então eles foram para a atividade costeira de pesca de baleia, pesca de frutos do mar, tá certo? As colônias do centro eram colônias mais industriais, Delaware, Maryland. Você tinha uma produção de subsistência maior, porque o clima era um pouco melhor, tá certo? E aí você teve, assim como no Nordeste também, você teve algumas indústrias, mas você tinha uma produção assalariada da agricultura nos estados do centro, né? Maryland, Virginia, e você tem esses estados do sul, North Carolina, South Carolina, Georgia, tá certo? Que foram estados mais agrários, né? E aí foi a produção de algodão, ou seja, completamente diferente do assalariado, usaram mão de obra escrava dos negros que vinham da África, ou seja, completamente muito parecido com o que a gente tinha no Brasil, o que levou à Guerra de Secessão, relativamente após a independência dos Estados Unidos. Tá certo? Meus amores, alguma dúvida? Professor, Sim. essas eram colônias inglesas? Sim, claro.
Certo. Aqui teve uma hora que o senhor falou colônias americanas, eu me confundi. Não, Mas, as colônias americanas por estarem nos Estados Unidos. Mas elas, até o sim, processo de independência, elas eram colônias inglesas. É uma colônia eu- só. É uma colônia... Eu chamava 3 colônias porque não existia o nome ainda dos Estados Unidos, pessoal. Entendeu? Os Estados Unidos veio depois da independência. Por quê? Porque são estados, ou seja, cada... Era chamado de colônia. Inclusive, vocês vão ver no filminho também que tem uma dúvida. O cara vira e fala, não, porque as colônias... Aí o John Adams olha de cara feia assim pro cara, o cara, desculpa, estados. Isso é colônia. A independência é colônia. A Inglaterra considera não, elas são colônias inglesas na América. Professor, uma pergunta. A terra que Vespúcio descobriu. Por que Ok? que a Inglaterra é lá? Pessoal, 1759, assunto da aula de amanhã. Estamos no 3º ano da guerra entre França e Inglaterra pela posse do continente. Isso também é o começo do melhor filme da história da humanidade. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu tenho. Por que que a Inglaterra não se metia muito na relação das 13 colônias? Por que ela se meteria? É uma boa. Por que ela se meteria? Qual era o DNA? Qual era o DNA inglês? O DNA inglês era de não se meter muito nas Não, colônias. o DNA econômico inglês, qual era? Era da Revolução Industrial, nessa época? Não. Como é que eles ganhavam dinheiro, pessoal? Eu já falei isso algumas vezes. Exportação de Comércio. comércio. Como é que, tipo assim, eu já tenho o meu império lá, a Grã-Bretanha lá, para tomar conta. Para que eu vou querer tomar conta um negócio do outro lado do oceano, se, na verdade, o que me faz ficar rico é comércio? Você está entendendo? Para que eu vou... Por que eu vou me meter nisso? O negócio lá está funcionando, eu estou fazendo comércio, eu estou ganhando dinheiro. Deixa eles lá. Na hora que eu quiser um porto para fazer uma guerra com a Inglaterra, eu vou. Pessoal, estou precisando. Manda um zap. Pessoal, estou precisando pegar teu porto aí, porque eu vou invadir, sei lá, uma ilha no Caribe de posse espanhol, porque eu quero brigar com eles. A colônia vai fazer o quê? Nada, não pode. Mas aí, se durante o restante do ano eu posso só fazer comércio, recolher imposto, eu vou arrumar confusão em querer tomar conta. Para quê? Não tem nexo. Entendeu? Uhum. Porque, tipo, eu tinha assistido uma videoaula e falou que a Inglaterra não queria tomar muita conta das 3 Professor colônias. Igor ou professor Aloysio? Nenhum dos dois. Estava estudando por... Escreva na prova o que essa videoaula falou, vai dar muito certo para você. Calma, eu nem terminei de falar. Porque não preciso, já sei que está errado. Leu? Está no livro. Está no livro. Não, mas... Então, pronto. Hein? Vocês têm o melhor professor de história à disposição de vocês ficar vendo videoaula dos outros. Fala sério. Pessoal, alguma dúvida? Alguma pergunta? Não percam amanhã. Melhor aula do ano, garanto a vocês. Difícil ser melhor do que essa, eu sei. Mas vai ser. Professor, Sim. o senhor já falou no Open Redu, eu penetei nele hoje ainda, a data da segunda chamada? Open Redu. Ok, pessoal. Amanhã a gente continua o nosso assunto. Tá certo? E mais alguma dúvida sobre o assunto? Não marquei segunda chamada. Vou marcar. Vai ser semana que vem. Daqui para sexta-feira, vocês vão saber qual é a data e a hora da segunda chamada. Mas será assim semana que vem. Alguma dúvida? Alguma pergunta, pessoal, sobre o assunto? Tá certo? Daqui a pouco, essa aula vai estar lá no nosso canal no YouTube. Tá certo? E é isso. Avisem para os alunos que estão
na sala de espera, que eles não entraram porque eles estavam atrasados. Eu acho que depois de 1 ano e 1 mês de aula comigo, vocês sabem que não dá para chegar 15 minutos depois de começar a aula. Não sei se vocês percebem, mas toda vez que vai entrar alguém, eu travo. Não é nada, é porque eu perco a linha de raciocínio. Então, não dá. Então, eu não começo a aula no horário, eu dou sempre 5 minutos, vocês são testemunhas, eu dou sempre 5 minutos para o pessoal entrar, todo mundo, e aí, quando eu vejo que tem um número considerável de alunos, eu começo a aula. 9:04, 9:05. Não dá. Ele não pediu... Ô, Brito, todo mundo que pediu para entrar no início aqui, eu deixei entrar. Tanto é que vocês entraram. Tanto é que, quando eu cheguei, só tinha 3 alunos na sala. O restante entrou depois. Então, esse aluno está dizendo que eu não deixei entrar porque ele entrou no começo. Ele não entrou no começo. Tá certo? Então, pessoal, beijo. Até amanhã. Mesma bate-hora, mesmo bate-canal. Fui.